O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pelas mãos. Salmo 37, do 23 ao 24. Palavra do Senhor. Passaremos para o período do pequeno expediente. Autoriza a secretária a fazer leitura da ata da sessão anterior. Resumo da ata da segunda sessão ordinária, realizada no dia 15 de março de 2021. Verificada a presença de todos os senhores vereadores da Câmara Municipal, às 20 horas iniciou-se a segunda sessão ordinária. Após a leitura do texto bíblico, passou-se para o período do pequeno expediente. No pequeno expediente foram lidas as seguintes matérias: a ata da sessão anterior, a qual foi submetida à discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Correspondências recebidas. Requerimentos de intertício regimental, números 002 e 003/2021-L. Ofício número 035/2021, referente ao projeto de lei número 005/2021-E. Projeto de lei número 005/2021-E. Indicações número 006/2021-L. Emenda supressiva referente ao projeto de lei número 002/2021-E. Em única discussão e votação, a emenda aditiva referente ao projeto de lei número 002/2021-E. Em única discussão e votação, a emenda modificativa referente ao projeto de lei número 002/2021-E. O senhor passou para o período da ordem do dia. Em única discussão e votação, o requerimento número 002/2021-L, solicitando que se designe conceder a redução do intertício regimental para a primeira e segunda discussão e votação das leis números 001, 002 e 003/2021-E. Em primeira e segunda discussão e votação, o projeto de lei número 001/2021-E, súmula, estabelece procedimento para concessão de parcelamento especial de débitos fiscais, refis municipal, nas condições que indica e dá outras providências. Em primeira e segunda discussão e votação, o projeto de lei número 002/2021-E, súmula, regulamenta a jornada de trabalho, horas extraordinárias, tolerância de atraso e de banco de horas. Usaram da palavra os vereadores Fernando Henrique dos Santos Brasil e o presidente Edno Wilson Ferreira Neves. Em única discussão e votação, o requerimento número 003/2021-L, solicitando que se designe conceder a redução do intertício regimental para a única discussão e votação das emendas supressiva, aditiva e modificativa referente ao projeto de lei número 002/2021-E. Em única discussão e votação, o requerimento número 001/2021-L, o vereador que este subscreve fundamentado no artigo 59 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Lobato, requer seja submetido ao plenário desta Casa, pedindo para a criação de comissão especial a fim de tratar de assuntos relacionados
a pandemia do coronavírus Covid-19. Tal pedido fundamenta-se na gravidade da situação pandêmica que estamos vivendo, especialmente na área da saúde, mas que afeta e interfere diretamente em outras áreas, como a economia, social, educacional, comercial, entre outras, exigindo medidas e ações do poder público e da sociedade, bem como desta Casa de Leis. A finalidade desta comissão será de discutir, acompanhar, fiscalizar, propor e encaminhar ações e medidas relativas ao enfrentamento da pandemia em nosso município, sendo um elo entre a comunidade, o governo municipal e o comitê gestor do plano de prevenção e contingenciamento em saúde do Covid-19. A comissão deverá ser formada por, no mínimo, 5 vereadores, com duração de 1 ano. Em única discussão e votação, a indicação número 001/2021-L, que se verifica a possibilidade de alongamento até o trevo e a colocação de poste com luminárias rente à ciclovia de nosso município e na área de reserva legal da Fazenda São Carlos, fazendo uma parceria com os proprietários no intuito de arborizar, utilizando árvores frutíferas e instalação de equipamentos para a prática de atividade física, Academia da Terceira Idade. Usou da palavra o presidente Edmo Wilson Ferreira Neves. Em única discussão e votação, a indicação número 002/2021-L, que se verifica a possibilidade de implantação no município de Lobato do Programa de Apoio ao Comércio, no intuito de subsidiar recursos financeiros a este setor da sociedade que está sendo extremamente prejudicado em razão das necessidades e condições decorrentes da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Usaram da palavra os vereadores Fernando Henrique dos Santos Brasil e o presidente Edmo Wilson Ferreira Neves. Em única discussão e votação, a emenda supressiva referente ao projeto de lei número 002/2021 e suprimir os incisos 2, 4 e 5 do artigo 8, remunerando-se os demais incisos do projeto de lei 002/2021 e que regulamenta a jornada de trabalho, horas extraordinárias, tolerância de atraso e banco de horas. Usou da palavra o vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil. Em única discussão e votação, a emenda aditiva referente ao projeto de lei número 002/2021 e incluir inciso no artigo 8 do projeto de lei número 002/2021 e que regulamenta a jornada de trabalho, horas extraordinárias, tolerância de atraso e banco de horas. Usou da palavra o vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil. Em única discussão e votação, a emenda modificativa referente ao projeto de lei número 002/2021 e alterar a redação do inciso 6 do artigo 8 do projeto de lei número 002/2021 e que regulamenta a jornada de trabalho, horas extraordinárias, tolerância de atraso e banco de horas. Em primeira e segunda discussão e votação, o projeto de lei número 003/2021 e súmula dispõe sobre a concessão de recomposição salarial e o vencimento dos servidores e empregados públicos do Poder Executivo desta municipalidade,
como determina o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 001/2021-L, súmula, dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet de todas as sessões realizadas no Poder Legislativo do município de Lobato e da outras providências. Usou da palavra referente ao intervalo o vereador José Francisco de Oliveira. O senhor presidente passou para o período do grande expediente. Usaram da palavra os vereadores Samuel Pedro da Silva, Maico Jário de Carvalho Gomes, com a parte do vereador Leonardo Basílio de Andrade Júnior, presidente Edmo Wilson Ferreira Neves e Roseli Guimarães Borges, José Francisco de Oliveira, com a parte do presidente Edmo Wilson Ferreira Neves, Fernando Henrique dos Santos Brasil e Leonardo Basílio de Andrade Júnior, com a parte do presidente Edno Wilson Ferreira Neves. Em seguida, passou-se para o período de pronunciamento do líder de bancada e referente de partido. Usou da palavra o vereador José Francisco de Oliveira. O senhor presidente passou para o período das explicações pessoais. Usaram da palavra os vereadores Maicon Jairo de Carvalho Gomes, Fernando Henrique dos Santos Brasil. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus e a guarda de Nossa Senhora Aparecida, deu-se por encerrada a presente sessão, cuja ata, depois de lida, discutida e aprovada, segue assinada pelo presidente e pelo secretário. O Edno Wilson Ferreira Neves, presidente, Roseli Guimarães Borges, secretária. A ata está em discussão. A ata está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado, quem não estiver que se levante. Aprovado por unanimidade. Autoriza a secretária a fazer a leitura das correspondências recebidas. Projeto de lei número 002/2021-L. Súmula. Concede recomposição salarial dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aprovou. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder recomposição salarial de 4,52%, retroativo a 1º de janeiro de 2021, referente ao percentual acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, a incidir sobre os vencimentos e salários dos servidores do mês de dezembro de 2020, procedendo-se às alterações dos valores nos anexos 1º e 2º da tabelas de vencimento de cargos de provimentos efetivos de cargos comissionados da Lei número 001/2020-L. Artigo 2º. Fica determinado que, após a aplicação do índice disposto do artigo 1º, os vencimentos que ficarem abaixo do salário mínimo nacional vigente serão automaticamente reajustados para tal valor. Artigo 3º. A presente recomposição salarial integra os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo com o percentual de acordo com a Lei Municipal número 1451/2021 e de 17/3/2021 do Executivo Municipal, que concede recomposição salarial aos servidores públicos municipais, publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição 2223. Artigo 4º. Esta lei
entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Lobato, aos 17 dias de março de 2021. Edno Wilson Ferreira Neves, presidente. João Dias Bronze, primeiro presidente. Leonardo Basílio de Andrade Júnior, segundo presidente. Roseli Guimarães Borges, primeira secretária. E Maico Jário de Carvalho Gomes, segundo secretário. Requerimento número 004/2021-L. Excelentíssimo senhor Edmo Wilson Ferreira Neves, presidente da Câmara Municipal, Lobato, Paraná. Os vereadores que abaixo assinam vêm respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer, com base no capítulo 5 do artigo 149 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicitar que se designe conceder a redução do interstício regimental para a primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 005/2021 e justificamos que nossa atitude foi em consideração da real necessidade de aprovação do referido projeto, dada a sua relevância para o município. Nesses termos, para deferimento, Lobato, 15 de março de 2021. Requerimento número 005/2021-L. Excelentíssimo senhor Edno Wilson Ferreira Neves, presidente da Câmara Municipal, Lobato, Paraná. Os vereadores que abaixo assinam vêm respeitosamente perante Vossa Excelência requerer, com base no capítulo 5 do artigo 149 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicitar que se designe conceder a redução do interstício regimental para a primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 002/2021-L. Justificamos que nossa atitude foi em consideração da real necessidade de aprovação do referido projeto, dada a sua relevância para o município. Nesses termos, para deferimento, Lobato, 22 de março de 2021. Passaremos para o período da ordem do dia. Autoriza a secretária a fazer leitura do requerimento intertício número 004/2021-L. Requerimento, Marcelo. Qual que é o requerimento? Deve estar com alguém assinando. Não, requerimento? Não é o que eu já li? Tá. Requerimento número 004/2021-L. Excelentíssimo senhor Edno Wilson Ferreira Neves, presidente da Câmara Municipal, Lobato, Paraná. Os vereadores que abaixo assinam vêm respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer, com base no capítulo 5 do artigo 149 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicitar que designe conceder a redução do interstício regimental para a primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 005/2021 e justificamos que nossa atitude foi em consideração da real necessidade de aprovação do referido projeto, dada a sua relevância para o município. Nesses termos, para deferimento, Lobato, 15 de março de 2021. Em única discussão e votação, o requerimento número 004/2021-L, solicitando que se designe conceder redução interstício regimental para a primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 005/2021-E. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Solicito ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação
o vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil a fazer leitura do parecer do projeto de lei número 005/2021-E. Parecer. A iniciativa da matéria da presente proposição é de competência do Executivo e, após um estudo sobre o projeto de lei número 005/2021-E, que dispõe sobre a alteração de disposições da Lei Municipal número 1170/2011-E, de 8 de novembro de 2011, com finalidade de adequar o direito das educadoras municipais de exercerem as funções de direção e coordenação da instituição onde laboram. Após a análise, chegamos à conclusão que o mesmo está bem redigido, sua redação condiz com sua finalidade, não contendo qualquer vício de ordem jurídica quanto à legalidade e constitucionalidade. Portanto, somos por sua tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 15 dias do mês de março de 2021. Solicito a relatora da Comissão de Serviço Público, a vereadora Roseli Guimarães Borges, a fazer leitura do parecer do projeto de lei número 005/2021-E. Parecer. Após um estudo sobre o projeto de lei número 005/2021-E sobre a alteração de disposições da Lei Municipal número 1170/2011-E de 8/11/2011, com finalidade de adequar o direito das educadoras municipais exercerem as funções de direção e coordenação da instituição onde laboram. Neste sentido, antes a urgente necessidade de ser feita referidas alterações na lei municipal, diante do que foi exposto, somos de parecer favorável pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 15 dias do mês de março de 2021. José Francisco de Oliveira, presidente. Roseli Guimarães Borges, relatora. Aparecido Fialho de Carvalho, membro. Solicito ao relator da Comissão de Educação, Cultura, Bem-Estar Social e Ecologia, o vereador Leonardo Basílio de Andrade Júnior, a fazer leitura do parecer do projeto de lei número 005/2021-E. Parecer. A iniciativa da matéria da presente proposição é de competência do Executivo e, após um estudo sobre o projeto de lei número 005/2021-E, que dispõe sobre a alteração de educadoras municipais que exercem as funções de direção e coordenação da instituição onde laboram, após a análise ante o que foi exposto, somos de parecer favorável pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 15 dias do mês de março de 2021. Autorizo a secretária a fazer leitura do projeto de lei número 005/2021-E. Projeto de lei número 005/2021, de 12 de março de 2021, altera disposições da Lei Municipal número 1170/2011-E, de 8/11/2011. Fábio Chicaroli, prefeito do município de Lobato, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve propor à Calenda Casas de Leis desta municipalidade o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, da nova redução à linha A do parágrafo 2º do artigo 23 da Lei Municipal número 1170/2011-E, de 8/11/2011, passando a viger com os seguintes redução. Artigo 23. Parágrafo 2º. A. Poderá exercer a função de diretor da unidade escolar o servidor profissional da educação, assim considerados aqueles alcançados pelo parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Federal número 11.738/2008, de 16/7/2008, quais sejam professores e educadores
ainda com experiência comprovada em docência mínima de 3 anos. Artigo 2º da nova redução do parágrafo 1º do artigo 24 da Lei Municipal número 1170/2011 e de 8/11/2011, passando a viger com as seguintes redução. Parágrafo 1º. Somente poderá exercer a função de coordenador pedagógico o servidor profissional da educação, assim considerados aqueles alcançados no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Federal número 11.738/2008, de 16/7/2008, quais sejam professores e educadores com, no mínimo, 2 anos Em primeira discussão, segunda discussão e votação o projeto de lei número 005/2021 O projeto está em discussão. Senhor presidente, boa noite. Boa noite. Sobre esse projeto, primeiro vamos cumprimentar, Vossa Excelência, os demais colegas e a comunidade presente. Temos aqui 3 educadoras, acredito que vieram devido a este projeto. Temos aqui o Alisson também, o nosso secretário de controle interno. E esse é um projeto que ele gerou bastante discussão aqui entre, pelo menos na minha comissão, que eu faço parte da de educação. Nós conversamos aqui na Câmara mesmo com o Alisson e com a Amanda. E nós recebemos aí 3 vias do projeto até que chegamos na redação que eu considero ideal para aprovação no dia de hoje. Porque ele previa algumas mudanças, vamos dizer assim, em cima, e não previa as consequências embaixo. Então, fizemos estes ajustes nas consequências ali, como, por exemplo, a carga horária, questão da gratificação e do salário de vocês. Então, acredito que agora, conversei com a minha comissão e acredito que ele ficou ideal aí para aprovação e para colocarmos em prática aqui no nosso município. Sei que vocês têm outros interesses também, é uma discussão longa que vem se arrastando, mas de momento é isso que nós vamos conseguir fazer e aos poucos vamos dar andamento aí a esse projeto para a gente melhorar essas condições para vocês, esses direitos que vocês têm, que são merecedoras pelo trabalho que fazem, mas nós temos que aguardar aí passar essa lei 173, tudo para ver se o ano que vem a gente consegue melhorar ainda mais o trabalho de vocês. O projeto continua em discussão. Este projeto, parte deste projeto já é um desejo antigo das educadoras de Lobato. Então, eu acredito que aos poucos, conforme vai chegando até a Câmara, vai se regulamentando, regularizando e vai dando, acredito que a forma de trabalho que vocês desejavam. Então, aos poucos eles vêm chegando. Às vezes é muito difícil quando chegam algumas coisas muito amplas, com muita informação e com muito detalhe para ser votado. Até porque, muitas vezes, os prazos são pequenos. Me lembro que no ano passado nós tivemos dificuldades de fazer alguns acordos entre o Executivo e o Legislativo para que as coisas caminhassem. Então o projeto ficou aqui por volta de 5, 6 meses, foi arrolando, discutimos, veio as vossas advogadas, vieram as educadoras e não andou o projeto. Então, desta vez, acredito que deva estar agradando ao Executivo e aos funcionários, que é o que a gente espera, porque muitas vezes o vereador leva pau de Chico, de Francisco, sem oportunidade de se defender. Mas leva. Então, conforme chega, a gente vai discutindo e vai votando. E a gente só espera que não só as educadoras saiam ganhando, as diretoras, as professoras, que toda a comunidade saia sempre ganhando. Os pais de alunos, os alunos, que todos saiam ganhando.
O projeto está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Autorize a secretária a fazer leitura da súmula do projeto de lei número 001/2021-L. Súmula. Dispõe sobre a transmissão ao vivo via internet de todas as sessões realizadas no Poder Legislativo do município de Lobato e da outras providências. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 001/2021-L. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Solicito ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Fernando dos Santos Brasil, a fazer leitura do parecer da indicação número 003/2021-L. Parecer. A iniciativa da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo e após um estudo sobre a indicação número 003/2021-L, que dispõe sobre a possibilidade de participação dos nobres vereadores nas reuniões do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19, conforme consta do Decreto Municipal número 540/2020, de 20 de março de 2020, especialmente contido em seu artigo 2º, parágrafo 2º. Após análise, chegamos à conclusão que a mesma está bem redigida, sua redação condiz com sua finalidade, não contendo qualquer vício de ordem jurídica quanto à legalidade e constitucionalidade. Portanto, somos por sua tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 10 dias do mês de março de 2021. Autoriza a secretária a fazer leitura da indicação número 003/2021-L. Indicação número 003/2021-L. Ao excelentíssimo senhor Fábio Chicaroli, prefeito municipal, para que seja conferido aos nobres vereadores a participação nas reuniões do Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde da Covid-19, conforme consta no Decreto Municipal número 540/2020, de 20 de março de 2020, especialmente o contido no parágrafo 2º do artigo 2º, que diz: poderão ser convidados para participar das reuniões do comitê, a juízo de seus membros e com os objetivos de contribuir com as informações especialistas e representantes de outros órgãos e entidade pública e privada. Sala das Sessões, 5 de março de 2021, Fernando Henrique dos Santos Brasil, vereador autor. Em única discussão e votação, a indicação número 003/2021-L. A indicação está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Solicito ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil, a fazer leitura do parecer da indicação número 004/2021-L. Parecer. A iniciativa da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo e após um estudo sobre a indicação número 004/2021-L, que dispõe sobre a possibilidade ao direito de voz e voto de no mínimo 3 vereadores no Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19, alterando desse modo o Decreto Municipal número 540/2020, de 20 de março de 2020, quanto à composição dos membros do comitê. Após análise, chegamos à conclusão que a mesma está bem redigida, sua redação condiz com sua finalidade, não contendo qualquer vício de ordem jurídica quanto à legalidade e constitucionalidade. Portanto, somos por sua tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 10 dias do mês de março de 2021. Autorizo a secretária a fazer a leitura da indicação número 004/2021-L.
Indicação número 004/2021-L. Ao excelentíssimo senhor Fábio Chicaroli, prefeito municipal, para que seja conferido ao, no mínimo, 3 vereadores o direito à voz e voto no Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do Covid-19, alterando o Decreto Municipal número 540/2020, de 20 de março de 2020, quanto à composição dos membros do comitê. Sala das Sessões, 5 de março de 2021, Fernando Henrique dos Santos Brasil, vereador autor. Em única discussão e votação, a indicação número 004/2021-L. A indicação está em discussão. Boa noite, senhor presidente, senhores e demais companheiros aqui presentes, a nossa vereadora Rose, comunidade aqui presente. Eu quero referir a do Covid, os 3 que votam, porque eu acho, gente, que vai 3 votar, entendeu? Mas a pessoa que vai cobrar na rua, não vai cobrar só desses 3, entendeu? A pessoa vai cobrar de todos, daqueles que estopar na frente, não é dos 3 só. Por isso que eu acho que quem tinha direito de votar seriam os 9 vereadores, entendeu? Os 9, porque ninguém vai topar eu ali na rua, eu não voto, eu não vou falar com ele não, eu vou atrás do presidente que ele vota, eu vou atrás do Maico que ele vota, eu vou atrás do Fernando, não vai. O nego vai falar, soltar gato e lebre, e ninguém ele topar na frente. Isso é minha opinião. Senhor presidente, se me permite, eu entendo o posicionamento do vereador Nel, mas aí nós temos uma problemática também, Nel. No comitê, cada participante ele tem um titular e um suplente. Então, a Câmara, nós temos o vereador Dil, é o nosso titular, a Rose é a suplente. Então, se nós colocarmos os 9, o dia que nós não pudermos ir, ninguém vai poder nos representar. Eu sei que não são todos que acabam participando aí das reuniões do comitê, mas aí eu acho que nós vamos entrar em um outro impasse. Porque nós temos que ter um suplente para que, na nossa ausência, a gente possa votar. E eu coloquei esse número de 3 pessoas pensando nisso, porque eu fiz uma consideração, tendo em vista aí o número de vereadores que, em média, acabam participando, né, de cada reunião ali do Covid. E se nós pormos 5 vereadores, por exemplo, já um já fica sem suplente. Então, eu pensei nessa sistemática também. Sobre esse assunto, eu já deixei aqui bem claro que, da mesma forma que eu estou lá representando os vereadores, se tiver algum vereador interessado em ocupar o meu lugar, está à disposição. Eu não tenho apego por esse tipo de atitude. Eu tenho opinião. Então, a minha opinião eu expresso no momento em que eu estou participando da reunião. Eu não expresso aquilo que eu penso na rua. Eu expresso aquilo que eu penso dentro do que está sendo decidido no momento. Então, se o momento for para fechar e limitar a cidade, porque realmente os casos de Covid estão afetando a saúde da população, eu vou votar com muita coragem a favor da saúde das pessoas. E sempre que eu posso, eu levo a discussão, trago a discussão daquilo que foi dito no Covid para essa casa. Aqui, quando se coloca algum vereador para representar a maioria, significa que esse vereador tenha respaldo. Então, diante disso, se o vereador Nel quiser votar no meu lugar, sinta-se à vontade. Eu não tenho apego. Sou bem claro naquilo que eu digo, tanto aqui como lá. Se vocês quiserem fazer uma mudança, se a pessoa sente o desejo e a vontade de votar, ok. Fiquem à vontade. Posso retirar meu nome amanhã de lá do grupo do Covid. Depende de vocês. Quando se coloca uma pessoa, se entende que essa pessoa representa a maioria dos pensamentos. Nós vivemos numa democracia. Então, se nós temos o representante do comércio, nós temos lá a secretária de Educação, que representa as professoras e a escola, como que pode todas as escolas lá?
todas as educadoras. Então, aquela pessoa representa aquilo que a maioria das professoras decidem. Então, ela tem o voto de confiança das pessoas. Se o pessoal do comércio coloca 2 pessoas para votar, para representar todo o comércio de Lobato, isso significa que aquela pessoa tem autonomia para tal. Se colocam o Pascoal para representar a Igreja Católica, é porque entende-se que ele é muito próximo do padre e representa a maioria do pensamento dos católicos. Se coloca o pastor Joel como representante das igrejas evangélicas, significa que os outros pastores respeitam a sua ideia e a sua forma de pensar. Dessa forma, acredito que nós devemos pensar sempre em princípios democráticos. As decisões no Covid muitas vezes são polêmicas? São. Gera atrito? Gera. Deveria sair fora daquele contexto da reunião? Não. Mas tem gente que vai e antes de terminar a reunião a cidade inteira já sabe. Infelizmente é isso aí. Senhor presidente, se me permite, eu gostaria de falar novamente. Eu entendo a colocação de Vossa Excelência, né? Acredito que o senhor nos representa muito bem, já falei isso aqui em plenário, por essa característica. Todos os assuntos, pelo menos a minha pessoa, e já vi o senhor fazendo isso com outras pessoas também, né, de conversar sobre determinados assuntos que serão discutidos no comitê. Mas em outros setores eu sinto essa ausência, tanto é que eu já cobrei aqui nessa plenária, já cobrei na reunião de comitê, né, não sei se as meninas do CEMEI participam, mas nós lá do Elias Abraão não participávamos de nenhuma decisão sobre o Covid. Agora, recentemente, nós começamos a participar, né, Rose? Nós tivemos uma meeting, pudemos dar nossa opinião, foi feita uma votação no nosso grupo. Então, a FIA, né, a nossa secretária, na última reunião do Covid, ela levou, olha lá, professores e funcionários, deu essa votação, sim e não. E eu via isso em outros setores que são ali representados também, né, especialmente do comércio. Eu sei de pessoas do comércio que nunca foi em nenhuma reunião do Covid, nem quando eu era membro do comitê e nem agora. Então, eu acho que falta essa representatividade em todos os setores. E aqui, faço um gancho com a fala do colega Nel. O objetivo é aumentar essa nossa representatividade. Por quê? A cobrança é grande nos vereadores. E eu acredito que, infelizmente, senhor presidente, um único voto, levando em consideração que nós representamos todo o município, a gente não representa um setor, nós representamos todo o município de Lobato. É muito pouco, porque lá tem 15 representantes, tem a do comércio, tem a da assistência social, tem a da educação, tem a divisão. Agora eu não posso falar que eu sou vereador do bairro A, ou do bairro B, ou só das educadoras, ou só das professoras. Eu sou vereador da comunidade toda lobatense. Então, quando sai o decreto, a gente leva, né, questionamentos para o lado de todos os lados, né, Nel? Então, eu entendo o lado do Nel, entendi o lado de Vossa Excelência, mas acredito que tem algumas situações que nós podemos ajustar. Ah, lá atrás foi feito assim? Foi, mas se ninguém percebeu que poderia mudar, que deveria mudar, passou. Agora nós estamos tendo essas novas ideias, nós temos que pensar nessas novas ideias daqui para frente. Muito obrigado. Eu entendo o que o vereador está dizendo, só que veja bem, no ano passado, na administração anterior, o formato do grupo do Covid carregou-se esse formato e dessa forma se continuou. Como no outro mandato e na outra legislatura dessa casa decidiu-se pelo meu nome para representar os vereadores, e como nós não havíamos ainda iniciado os trabalhos, ou quando montou o grupo do Covid, então continuou aquele que ali estava. Ok, muito bem. Entendo. Vereador Nel e vereador Fernando, recém-eleitos, primeiro mandato. Tá? O que acontece? Os outros vereadores sabem como foi feito no passado, que estiveram aqui. Então, da mesma forma que foi feito no mandato, está fazendo agora. Agora, isso nada impede que mude, mas não sou eu que devo mudar. Isso é autonomia da Secretaria de Saúde e do Executivo. Então, vocês têm acesso ao prefeito. Depende da caneta dele.
É só ele falar assim, olha, eu preciso de mais 2 vereadores. Nós sentamos, nos reunimos, indicamos mais 2 vereadores. Mas enquanto estiver lá só um vereador para votar, que é uma determinação da 15ª Regional de Saúde e do prefeito, eu não posso fazer nada. Agora, a partir do momento que o prefeito fala assim, ô presidente, eu preciso de mais 2 nomes. Pronto. Escolhemos 2 nomes. Eu não tenho problema. A indicação está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Suspenso a sessão por 10 minutos para as comissões darem pareceres sobre o projeto de lei número 002/2021-L. Você vai ler o outro requerimento? Ele vai pedir para você ler esse aqui. Esse? É, mas você tem cópia dele lá, daí você só tem que falar que todos assinaram. Você quer que leve ou que deixe? Pode levar. Eu tenho aqui, né? É o Tem. 4, né? Tem. Esse. Não, é a indicação. Ele está nas correspondências. Ele entrou. O outro também estava aqui. Eu já tinha. Ah, é? Ele entra nas correspondências, aí você tem que ler. Quando vai votar, tem que ler novamente. Porque aqui ainda nenhum vereador assinou. Esse já foi para ele votar. Aqui todos assinaram. Não, é o 4 agora. Então é esse. Não, é o 5. É o 5 do projeto 4, do projeto 2. É o 005? É o 005 do projeto 002. Suspendeu para votar ele. Eu vou levar, tá? Tá.
Autoriza a secretária a fazer a leitura do requerimento interstício número 005/2021-L. Requerimento número 005/2021-L. Excelentíssimo senhor Edno Wilson Ferreira Neves, presidente da Câmara Municipal Lobato, Paraná. Os vereadores que abaixo assinam vêm respeitosamente perante a Vossa Excelência requerer, com base no capítulo 5 do artigo 149 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicitar que designe conceder a redução do interstício regimental para a primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 002/2021-L. Justificamos que nossa atitude foi em consideração da real necessidade de aprovação do referido projeto, dada sua relevância para o município, nesses termos para deferimento, Lobato, 22 de março de 2021. Em única discussão e votação, o requerimento número 005/2021-L, solicitando que se designa conceder a redução interstício regimental para a primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 002/2021-L. O requerimento está em discussão. O requerimento está em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Solicito ao relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, o vereador Fernando Henrique dos Santos Brasil, a fazer leitura do parecer do projeto de lei número 002/2021-L. Parecer. A iniciativa da matéria da presente proposição é de competência do Legislativo e, após um estudo sobre o projeto de lei número 002/2021-L, que dispõe sobre a recomposição monetária dos subsídios dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo de Lobato, o presente projeto adotou o indicador IPCA para adequar-se ao artigo 8º da Lei Complementar Federal número 173/2020, que veda quaisquer ações administrativas que impliquem reajuste de despesa obrigatória acima da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de 1º de janeiro de 2020 até a data de 31 de dezembro de 2021. Chegamos à conclusão que o mesmo está bem redigido, sua redação condiz com sua finalidade, não contendo qualquer vício de ordem jurídica quanto à legalidade e constitucionalidade. Portanto, somos por sua tramitação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 16 dias do mês de março de 2021. Solicito ao relator da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, o vereador Leonardo Basílio de Andrade Júnior, a fazer leitura do parecer do projeto de lei número 002/2021-L. Parecer. Após um estudo sobre o projeto de lei número 002/2021-L, que dispõe sobre a recomposição monetária do subsídio dos servidores públicos municipais do Poder Legislativo, concluímos que referido projeto se faz necessário para que seja feita a reposição do índice inflacionário do período de janeiro a dezembro de 2020, concedendo um percentual de 4,52%, correspondente ao IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, sendo que a composição prevista no projeto em tela não compromete o índice permitido dos limites legais de gasto com pessoal. Diante do exposto, somos de parecer favorável pela aprovação do projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Lobato, aos 22 dias do mês de março de 2021. Autorizo a secretária a fazer a leitura do projeto de lei número 002/2021-L. Projeto de lei número 002/2021-L. Súmula. Concede recomposição salarial aos servidores públicos municipais do Poder Legislativo. A Câmara Municipal de Lobato, Estado do Paraná, aprovou. Artigo 1º.
fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder recomposição salarial de 4,52%, retroativo a 1º de janeiro de 2021, referente ao percentual acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, a incidir sobre os vencimentos e salários dos servidores do mês de dezembro de 2020, procedendo-se às alterações dos valores nos anexos. 1º e 2º, tabela de vencimentos de cargo do provimento efetivo de cargos comissionados da Lei nº 001/2020-L. Artigo 2º. Fica determinado que, após a aplicação do índice disposto no artigo 1º, os vencimentos que ficarem abaixo do salário mínimo nacional vigente serão automaticamente reajustados para tal valor. Artigo 3º. A presente recomposição salarial integra os vencimentos dos servidores do Poder Legislativo com o percentual de acordo com a Lei Municipal número 1451/2021 e de 17/3/2021 do Executivo Municipal, que concede recomposição salarial aos servidores públicos municipais, publicada no Diário Oficial dos Municípios, edição 2223, artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Edifício da Câmara Municipal de Lobato, ao 17 de março de 2021. Edno Wilson Ferreira Neve, presidente. Em primeira e segunda discussão e votação, o projeto de lei número 002/2021-L. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. O vereador que estiver de acordo permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passaremos para o intervalo de 10 minutos. Convido a todos para tomar um cafezinho. Senhor presidente, peço que retire o intervalo. O pedido do vereador Marco está em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por unanimidade. Passaremos para o período do grande expediente. Concedo a palavra aos vereadores para falarem sobre assuntos gerais do nosso município. Vereador Samuel. Nobre presidente, nobres companheiros, nobre vereadora Rosa, senhores presentes, senhoras, eu volto a falar, presidente, da questão do Covid aí. Não é que Pedro Mané quer votar, eu ou outro não. O que eu quero dizer é a cobrança, entendeu? Porque eu vejo assim, que na última reunião do Covid lá, ficou bem claro, entendeu? Que muitas pessoas que estão lá votando, estão se escondendo, entendeu? Porque falaram lá na reunião que o certo era reunião fechada, que vereador não era para ir, entendeu? Até o meu amigo aqui, o Lili, levantou e vai embora, entendeu? Está fazendo o que aqui? Então nós estamos servindo de bobo. Agora, quando sai de lá, ninguém vai na casa de um e de outro, não. Aconteceu aí, igual 2 ou 3 pessoas falou que foram na casa deles, em serviço, foi um acaso, entendeu? Nego vai na rua, entendeu? Agora as pessoas se escondem, entendeu? Dentro de casa, e o povão vai cobrar de quem? Dos novos vereadores, do prefeito, do vice. Não vai atrás de fulano ou beltano ou ciclano, de diretora, de não sei de quem da igreja, não sei de quem. Não, nego vai atrás dos vereadores, do prefeito e do vice. E ficou bem claro lá, na última reunião, que foi falado que a reunião tinha que ser fechada, que o vereador não podia ter ido, entendeu? E as pessoas que falou lá
que quando sai de lá, todo mundo já sabe quem votou, quem não votou, se fecha ou abre, se coisa, deixou bem claro que os dedos duros é nós, entendeu? Nós vai na reunião e nós que sai falando, entendeu? Agora, quando a pessoa não tem coragem de votar e falar eu votei, então ele não pode participar de uma comissão onde usa um voto, entendeu? Ela se esconde, fala, não, para mim não dá, tem de votar, eu não vou. Eu acho assim, entendeu? Que é minha opinião, porque essa pessoa não pode se expor, entendeu? Então não vota. Fala, para mim não dá, é isso aí, para mim não dá, entendeu? Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Dequinha. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, comunidade aqui presente, boa noite. Ouvindo aí atentamente aí sobre a indicação aí do Covid aí, senhor presidente, o nosso município até parece que não está tendo nada, parece que está tudo normal, porque pelo que a gente vê da cidade, tudo funcionando normal, povo tudo na rua, comércio todo aberto, e a gente só vê as coisas acontecer. Concordo em algumas palavras do vereador Samuel, porque o que o pessoal vem realmente cobrar são os vereadores. Eles não vão atrás dos outros representantes de outras entidades, mas vem sim perguntar para os vereadores, cobrar porque isso, porque aquilo. E eu já até gravado na minha mente, que eu já digo que eu não tenho poder nenhum de voto e nem palavra no Covid, portanto, no comitê do Covid. Então, portanto, eu nem participo, tá? Senhor presidente, eu gostaria aqui também de já aproveitar e falar sobre o projeto 005, né? De que eu nada contra, foi um projeto polêmico aqui no ano passado, com reunião, as educadoras estiveram aqui, pediram para a gente até votar contra o projeto, né? Porque elas tinham lá alguns interesses no financeiro que não seria dado e que iam deixar a justiça decidir. E agora, após mais de 100 dias da nomeação da diretora, porque o projeto lá atrás se impediria. Aí agora que o executivo veio mandar esse projeto, já com mais de 100 dias da nomeação, e sim publicado em diário, que aqui está o documento, de que se foi publicado no dia 4 de janeiro. Eu quero deixar claro que eu não tenho nada contra as educadoras, até apoio, correto, nada melhor do que elas, o conhecimento dentro daquela escola. Mas sim, gostaria de que, quando for mexer em alguma coisa no projeto para favorecer as educadoras lá, porque são 3, 4 pessoas nomeadas, eu sei que vai favorecer a todas, isso eu não tenho dúvida alguma, mas eu gostaria de que o executivo nos encaminhasse com antecedência, tá? Para fazer as coisas certinho, para a gente poder estudar, para a gente votar com franqueza, com segurança, tá? Para que não venha, porque está errado, foi errado a nomeação, porque foi no dia 4 de janeiro sem o projeto. Então houve até alguns comentários aí de que sobre o MP, para depois vir esse projeto para regularização, e estamos aí, a casa votou, né, que ninguém vai votar contra, ninguém é contra o projeto da regularização, então nós acabamos aí votando para que elas dê continuidade ao trabalho
e da responsabilidade responsável que sim elas são. Senhor presidente, eu já vou me adiantar aqui a esse projeto de lei 02/2021, que é uma pena a gente ver um aumento de salário de 4,52. Sinceramente, eu sei que é a lei, mas é lamentável, enquanto a gente vê uma inflação de uma mercadoria no mercado, de uma forma no geral, ter aí um aumento de praticamente 300%, enquanto o salário sobe 4,52. Mas, infelizmente, esta é a lei. E estamos aí. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Fernando Brasil. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, comunidade aqui presente. Começo lembrando a todos que hoje é o Dia Internacional da Água, né? Nós falamos aí sobre alguns projetos que temos em vista de desenvolver no nosso município, e hoje é uma data especial, né, para comemorar esse bem tão precioso que nós temos aqui no nosso município, e uma água de qualidade muito boa e que vai fazer a diferença aí para o nosso futuro. Vou começar falando aqui sobre o Covid-19, o comitê, e realmente é uma situação assim delicada, porque eu consigo entender e visualizar todos os posicionamentos. Por quê? Se nós formos fazer uma análise da trajetória do Covid-19 do comitê, infelizmente o comitê deste ano, de 2021, né, ele está tendo que tomar as medidas mais difíceis. Por quê? Nós estamos no momento mais difícil. Nós conseguimos conduzir bem a pandemia no ano passado, né, e agora esse ano está assim um colapso geral. Não é de Lobato, não é Flórida, é geral, Brasil todo, né, vários países. Nós tivemos solicitações aqui desta casa, eu me recordo bem, no nosso grupo de WhatsApp por medidas, né, demoraram aí para ser atendidas, até considero que demorou para formar esse comitê no ano de 2021. Nós sempre fomos cobrando, porque nós víamos que a coisa estava andando para o lado ruim, né? Mas foi conduzido dessa forma. Passou, agora nós temos que ficar atentos para não deixar a situação voltar aí para a pior forma. É muito triste ouvir lá no comitê, né, sobre fofoca, porque eu saio dali, saio com a consciência tranquila. Quem quiser ler minhas mensagens está aqui. A mensagem que eu mandei foram para 4 pessoas que me perguntaram. Eu falei assim, ó, com relação à volta às aulas, suspenso por prazo indeterminado, igual no decreto do Estado. Só isso. Mas sinto igual o vereador Nel. Quando falam de fofoca, parece que já olham para os vereadores, né? E, conhecendo um caso em particular de uma situação que aconteceu, eu tenho certeza que não foi vereador que contou. Tá? Mas eu também não tenho a liberdade de vir aqui e falar. Inclusive, eu fui questionado por um cidadão aqui do município a respeito de voto quando fechou a academia. Eu falei para ele, eu não vim aqui para falar de voto, vim aqui para falar da situação da tua academia. E eu tentei defender a tua ideia no comitê, mas o comitê não entendeu igual eu. Então, eu sempre uso o nome do comitê. E acredito que nós temos que dar esse respaldo para o comitê. Por quê? O comitê vem acompanhando esse trabalho ao longo do tempo, e não está sendo fácil de tomar uma decisão. Até porque, se tivesse uma decisão correta e que agradasse todo mundo, né, a situação estaria bem melhor, em todos os níveis, nacional, estadual e municipal. Tá? Com relação às vacinas, a gente vê aí que está o atraso, e tem muitas pessoas, eu particularmente recebo muito questionamento acerca da vacina, já agendei uma reunião com a Lília para quarta-feira, 14h, mas, senhor presidente, eu estou com uma indicação aqui parada desde o dia 5, e eu gostaria que fosse dada uma prioridade, porque eu acredito que nós temos que ter um boletim da vacina. Porque as pessoas falam com a gente, acreditam que está fazendo uma denúncia. Né? Olha, fulano furou a fila, fulano tomou a vacina, está errado, está certo.
Aí você tem que ficar indo lá no hospital para se informar, para poder trazer a resposta correta. Se a gente tem esse boletim igual ao do Covid, você já analisa ali o boletim e explica, não, ó, nós recebemos tantas doses, está vacinando tal público, assim, assim, assado. Né? Como foi dito aí na reunião, agora o Lobato precisa de 100 doses para atender uma faixa etária e vai receber apenas 50. Então tem 50 que às vezes vai continuar aguardando. Então esses dados têm que ser publicizados. Aí não fica assim falando que a secretária está puxando o saco, que o fulano furou a fila, que o Beltrano está fazendo isso. Por quê? Porque aí nós temos um documento oficial do município. Eu até vejo umas postagens lá no Facebook, mas assim, é bem abstrato. Precisamos de algo mais concreto sobre este assunto. Né, sobre volta às aulas, eu particularmente fiquei feliz com a decisão do comitê. Acredito que atende à necessidade do momento, quando você vai comparar aí o direito à educação e o direito à saúde. Então, acredito que o comitê agiu muito bem. Parabenizo o comitê por essa decisão. Sobre o projeto das nobres colegas educadoras, eu vou falar aqui sobre ele em duas vertentes. Primeira, senhor presidente, que eu acredito que a nossa casa nós temos que ter mudanças no regimento interno. O vereador Maicon tem assim a intenção de fazer algumas mudanças. Até me procurou, né, Maicon, para a gente conversar. E eu vou propor também algumas mudanças que eu acredito que tem assunto que não dá para esperar até fazer essa auditoria e mudar. Por quê? 3 dias, gente, para dar um parecer. Eu que sou de 2 comissões, é muito difícil. Tá? Se você ler mesmo, for estudar, é uma dificuldade. Então, na semana passada, esse projeto não foi lido nem votado, porque eu falei, eu vou usar o meu prazo de 3 dias para analisar o projeto. E isso foi bom, porque aí eu fiz um parecer, errei, as meninas me auxiliaram, olha, isso não vai no parecer, você tem que fazer um requerimento à parte, e aí procurei a minha comissão de educação, porque eu falei, o parecer não é meu, da minha comissão, ele pode ser aprovado ou não. Se for o caso, faço o voto em separado. Então, conversei com o Lili, com a Rose, conversei com o Alisson e com a Amanda, até que nós fomos ajustando, trocando ideias. Né? Por um exemplo, o professor, que ele tem só 20 horas, quando ele assume a função de diretor, ele tem um acréscimo lá da jornada de 20 horas e recebe um salário por isso. Mas e o educador, ele tem 30. Ele vai assumir mais 20, elas vão trabalhar 50 horas? Então, são esses detalhes que a gente procura resolver antes de aprovar um projeto como esse. Senão, ia ter que voltar aqui para essa casa para a gente analisar novamente essa situação. Então, eu acredito que 3 dias é pouco. Né? Isso que era um projeto curto. Se eu precisasse de um prazo maior naquele projeto sobre o controle de jornada, em 3 dias eu não conseguia dar parecer. Por quê? Eu não desempenho só a função de vereador, eu tenho outras atribuições, assim como eu sei que tem outros colegas aqui que também têm. Então, eu leio, fiz as emendas lá no projeto, conversei com o Alisson e com a Amanda, é uma forma mais rápida, mais eficiente, só que eu preciso ter tempo para falar com eles também. O projeto do ponto, eu consegui ler na sexta-feira à tarde, fui conversar com o Alisson, doutor Silvino, não dava tempo de mudar, e era o prazo que eu tinha para propor a emenda. Se eu não propusesse na sexta-feira, o projeto ia ser votado e aprovado, sem fazer as emendas. Tanto é que eu fiz indicação sobre o projeto, a lei já foi publicada, e as indicações acho que ainda vai essa semana lá para o prefeito. Então, fica meio que atrasado. Vou também falar aqui, porque as meninas viram, eu fui à escola, quando a Elaine foi nomeada, me dispus a ajudar na elaboração deste projeto, ela me autorizou, eu falei com o prefeito e nós não chegamos a um acordo. Então está aí toda essa situação, mas eu, como vereador e como presidente da Comissão de Educação, eu me dispus, né, a trabalhar em prol deste tema. Tá? Aí vai da escolha de cada gestor, né, de cada pessoa. Então, às vezes, se nós já tivéssemos feito essa parceria, nós não teríamos chegado a essa situação, já poderia estar resolvido. E, sim, também não vou entrar no mérito, mas ele mandou em regime de urgência e eu não vi essa urgência também, viu, senhor presidente? Nesse projeto das educadoras, porque como ressaltou o vereador Dequim, ela já está nomeada desde janeiro,
Então, acredito que o projeto a gente poderia ter tido um tempo, sim, para eu poder conseguir ir lá conversar com as meninas. Eu sei que tem um processo na justiça, eu acompanho, né? Até antes de ver eu vi, a juíza se declarou incompetente, está pedindo mudanças lá. Então, eu olho todo esse detalhe. Quando mudou um artigo lá, eu fui ler a lei do magistério toda de novo, né? Para ir apontando, ó, muda aqui, muda ali, muda aqui, muda ali, para refletir, né? Então, eu acredito que o executivo possa colaborar com nós também nesse sentido aí, de realmente ver o que é uma urgência, porque aí muda completamente o nosso prazo. Porque 3 dias úteis para você dar prazo em 2, 3 comissões, esse projeto mesmo, se eu não me engano, passou por 3 ou 4 comissões. Então você não tem tempo hábil, porque cada uma analisa de um jeito, uma forma. Por hoje seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao Escurinho, vereador Escurinho. Maico. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade aqui presente. Queria aqui parabenizar, foi votado hoje esse projeto das educadoras, como já foi dito aqui, faz algum tempo que está em tramitação, vem acompanhando, então parabenizar algumas vereadoras que estão aqui presentes hoje. E pegando um gancho aqui na fala do vereador Samuel, mais conhecido como Nel, eu acredito assim, Nel, eu acho que o prefeito podia dispor, quando tiver a reunião, os 9 vereadores, aquele que tiver condição de ir, poder ir, tiver voto. Porque não só 3 votos, como o Fernando propôs, mas assim como os 9. Aquele que quiser ir, vai e vota. Agora, é que nem o Gil falou, abre mão para um, abre mão para outro. Mas é votado lá alguma coisa que a população não concordou, não vai em cima daquele que votou, vai vir em cima daquele que encontrar na frente. Então eu acho assim, a minha opinião, eu acredito que podia abrir aquele um que quisesse ir, poder ter o voto, porque a minha opinião, de repente, é diferente do Fernando, como é diferente da do Nel. Então, de repente, tem coisas que ele vai votar favorável, eu vou votar contra. Sei que não é o momento dessa pandemia, não pode tumultuar, mas o espaço lá é bem grande. Mas aqui, fica assim a minha disposição. Se puder falar que o meu voto vai ser válido, eu estarei presente. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador João. Vereador Leonardo. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros vereadores, vereadora, toda a comunidade aqui presente. Gostaria de começar falando sobre o Covid, que é um assunto do momento, não tem como a gente não falar sobre isso. No dia 15, segunda-feira passada, nosso município estava com 14 casos confirmados. No boletim de hoje, do dia 22, nós estamos com 20 casos confirmados. Ou seja, nós tivemos um aumento de 42,85% dos casos de Covid no nosso município. Então, isso liga um alerta sobre como a gente deve proceder para que não... nas medidas preventivas de contenção ao avanço do Covid-19. Tem-se as reuniões do comitê para se definir algumas questões, porém eu acho que nós, como cidadãos, também temos que fazer a nossa parte. Temos que ter a consciência e evitar estar saindo de maneira para evitar acumular aglomeração desnecessária, circulação desnecessária, para que a gente possa conseguir realmente conter o avanço do Covid. O estado do Paraná está em alerta sobre uma questão de colapso no setor da saúde. Já está tendo casos de falta de oxigênio e também de alguns medicamentos de intubação e internamento. Então, a situação ainda é bem grave. E às vezes a gente dá uma volta no nosso município e parece, como já comentaram aqui, que não tem nada. Que o nosso município não está passando pelo momento de pandemia. Então, eu acredito que a gente tem que estar em alerta e tem que continuar fazendo a nossa parte para que a gente possa evitar o aumento dos casos que não está tendo vaga nos hospitais. Às vezes, Lobato está um pouco mais tranquilo, estamos com pouco internamento, mas se precisar de internamento, não tem vagas.
Também gostaria de sugerir para que nós possamos, ao fazer as compras de chocolate, agora que está chegando o momento de Páscoa, que a gente possa dar uma prioridade nos empreendedores do nosso município, que já tiveram sua economia prejudicada de alguma maneira com os fechamentos que teve nas medidas de prevenção, e a gente tem algumas pessoas aqui que fazem os ovos de Páscoa, as trufas, algumas coisas no sentido. Então, para que a gente possa ter essa consciência de estar ajudando de alguma maneira a economia do município e desses empreendedores que estão passando por dificuldade econômica. É isso aí, muito obrigado. Vereadora Roseli. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar o vereador Fernando ao lembrar sobre o dia da água, né? Olha que a gente bebe água aqui. É muito importante para a vida da gente, né? Eu acredito que seja um dia muito importante para a vida de todos, seres humanos e animais, né? Todos nós dependemos da água, fonte de vida eterna. Eu já fui até, vou tocar no assunto assim, que em alguns rituais religiosos que contemplam a água não só no batismo, mas como meditação também. É bacana, é gostoso. Eu queria falar para o vereador Fernando e o vereador Dequinha a respeito da urgência da questão das educadoras. Eu acredito que a urgência veio pelo fato não só de ter vindo a questão do Ministério Público, como ele colocou, mas pela questão da folha de pagamento ser rodada essa semana, vereador. Então, se a gente votasse hoje em um regime de urgência, como o vereador colocou, das questões financeiras que contemplam as pessoas que foram nomeadas, elas estariam recebendo a partir desse mês, já que elas estão trabalhando também, nomeada na função, desde janeiro, como vocês mesmos colocaram. Correto? Então, eu acredito que elas não estejam recebendo dentro da questão salarial. Não conversei com nenhuma, nada a ver. Então, eu acredito que a urgência deva ter vindo em virtude disso. Porque nós também votamos aqui o projeto da reposição salarial dos servidores da Câmara em regime de urgência, para que seja publicado amanhã e eles consigam receber agora no final de semana. Mais nada. Simples. Então, acredito que seja isso. Com relação ao Covid, é extremamente polêmico, não só em Lobato, né, mas como no Brasil inteiro. Governadores adota um posicionamento, o presidente adota outro, deputados adotam um posicionamento, outros deputados adotam outros. É difícil de entrar num acordo. É extremamente difícil. Para se comprar a própria vacina é difícil, que eu acredito que seja o milagre do momento, a vacina. Vamos orar, pedir a Deus que essa vacina realmente traga, não sei se é a cura, ou o que ela, né? Mas que ela traga para a gente novamente a paz, né? Traga aquilo que a gente tinha de liberdade, de sair, de viver, de visitar as pessoas, né? De trabalhar, porque muita gente também precisa trabalhar e não está trabalhando, né? São mães que estão com seus filhos dentro de casa e que não frequentaram a escola, como vocês mesmos colocaram. Quanto vai custar este ano fora da escola para essas crianças? Como que essas crianças vão retornar à escola? Será que eles vão se adaptar à escola? Porque todo aquele brilho, aquele sonho de ir à escola pelo primeiro ano, pelo segundo ano, eu também já trabalhei em escolas, né? Foi interrompido. Como será que essas crianças vão voltar à escola? Será que elas vão voltar com o mesmo ânimo, com a mesma vontade? A educação à distância resolve o problema para a criança?
Então, quando eu disse, né, que resolvendo os problemas das educadoras do momento, gostaria que resolvesse os problemas da cidade também, né, dos pais e das crianças, não é só pensando na questão da escola, mas na questão do pai, da mãe que vai trabalhar e confia na escola e confia nos professores. É uma tarefa que ninguém sabe o que vai acontecer. É uma situação completamente nova. Saiu da rotina. E daí? Se você pegar um profissional que joga futebol, vamos colocar o futebol, tá? Você larga ele 1 ano sem chutar uma bola, sem treinar, o organismo dele já é acostumado a consumir determinada quantidade de calorias. O cérebro dele está programado para consumir 4, 5 mil calorias. Ele vai desligar de uma hora para outra? Não vai. A criança, a mesma coisa. Agora, a criança ficou 1 ano sem muito estímulo. Como que ela vai voltar? Não sei. Vamos esperar para ver. Vamos ver o que vai acontecer. Com relação ao que o vereador José Francisco falou, da questão da reposição salarial dos funcionários da Câmara e da Prefeitura Municipal, que não é o reajuste, né, infracionário, a reposição. Eu vou citar o exemplo da Câmara, para que vocês tenham noção. Tá? A nossa Câmara, ela perdeu, no nosso orçamento, o mês passado, R$82 mil por falta de arrecadação. Nós perdemos R$82 mil. Se nós perdemos R$82 mil, o município, a prefeitura também caiu a arrecadação. Correto? Então vamos lá. Nós demos um aumento, né, de lei de 4,50% para os funcionários públicos da Câmara. Vou falar especificamente da Câmara. Nosso orçamento é de R$1.300.000. 4,50 vai dar em torno aí de 50, 55 mil reais por ano, né, a mais de acréscimo. Você pega 55 mil reais com mais 82 que caiu, nós estamos retroagindo 130 mil reais. Correto? Se nós pegarmos o que se devolveu o ano passado, e nós tirarmos do nosso orçamento o que nós perdemos agora, nós não conseguiríamos pagar as contas. Nós não conseguiríamos pagar as contas. Mas, desde o início, quando entramos aqui, pensamos de forma diferente. Vamos economizar, vamos ter calma, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Vamos economizar. Gera atrito? Gera. No início gera. Né? Então, o pensamento que nós tivemos aqui, espero que o Executivo entenda que o futuro não é promissor. Não é bom. Não é bom. Temos que pensar bastante no que vamos gastar. Deixa eu localizar aqui. Se algum líder de partido ou de governo quiser fazer uso do espaço regimental de 5 minutos, pode ocupar o plenário ou pode usar o microfone. Passaremos para o período das explicações pessoais. Concedo a palavra aos vereadores para falar de suas atitudes pessoais tomadas durante a sessão. Vereador Fernando. Senhor presidente, só gostaria de tocar novamente no projeto das educadoras. Se eu não estou enganado, a diretora Elaine, ela foi nomeada sem gratificação e pode ser que eu tenha comido barriga, vamos dizer assim, com relação às coordenadoras, mas até o momento eu não vi nomeação de nenhuma delas, né? Estão desempenhando a função
amor mesmo, né, ao ofício. E o senhor também tocou aí na questão de como essas crianças vão voltar para a escola. Afirmo mais uma vez, já falei também na reunião do comitê, o ano passado eu exerci essa função, né, de diretor do Departamento de Educação, Cultura e Esportes, depois eu fui para a Divisão de Educação especificamente, e eu sempre defendi, nas reuniões de comitê, a reposição das aulas presencial, porque nós sabemos a diferença que o professor, que o educador faz, né, na sala de aula, estando junto com o aluno. Mas chegamos um momento que ou nós tomávamos uma outra alternativa, ou não seria possível dar, né, conclusão ao ano letivo. É difícil? É, para todos. Tá? Não é só para os alunos, para nós professores também. E uma ideia que eu defendi enquanto diretor, enquanto encarregado e em campanha também, é o oferecimento de um apoio escolar, né? Para não falar assim algumas palavras que às vezes fica naquele tom pejorativo. Mas o nosso executivo, a nossa Secretaria de Educação, já tem que estar pensando que se realmente quer recuperar esses prejuízos que a educação, que os alunos, professores e funcionários estão tendo nestes 2 anos, e isso, se tudo voltar a melhorar no próximo ano, porque a expectativa é grande, mas a realidade é outra, nós temos que trabalhar com esse apoio escolar aí no contraturno. Tá? Então essa seria uma das alternativas que o Executivo poderia estar já pensando, planejando, porque isso tem todo um custo, mas é a forma da gente minimizar esse impacto que as crianças estão sofrendo, e até nós, professores e funcionários, né, nós já, pelo menos na minha escola, nós vamos ter um curso já para trabalhar a nossa mentalidade, para ir para esse retorno, nós já vamos nos preparar para o retorno, para isso, mas as dificuldades ainda serão grandes, justamente por esse exemplo que o senhor citou, é muito correto. A gente vê os relatos do pai e da mãe, ó, como não é na escola, às vezes ele não quer fazer, não vai, então aí às vezes quando você manda o vídeo, quando você manda o áudio, aí ele ainda faz, eu não consigo explicar direito, a gente sabe de tudo isso. Era debatido tudo isso, né, Rose? Pelo menos nas reuniões que eu participava, a equipe pedagógica sempre ressaltou, nós vamos ter um 2º ano com nível de 1º ou de infantil 5. Porque às vezes ele não aprendeu nem aquele 1º ano. A mesma coisa com o 5º, com o 4º. Os alunos que foram para o 6º, não sei se no Oswaldo Aranha eles fizeram esse alerta, mas isso é uma corrente, né, que desencadeia aí para todas as séries, para todas as funções. Então nós já temos que estar pensando em estratégias para lá na frente, a hora que nós pudermos realmente minimizar e melhorar essa situação, nós estarmos preparados para fazer. Porque a solução, infelizmente, não é hoje querer forçar uma volta às aulas a qualquer custo. A solução é lá na frente, né? E, infelizmente, nós vamos abranger aí algumas turmas, outras turmas já vai ter saído do âmbito do nosso município, né, da educação municipal, porque já entra no estado, mas o planejamento começa agora, né? Nós temos uma estrutura física que nos limita, nós temos uma quantidade de professores, de funcionários, então já tem que estar pensando hoje, né? Temos esse impacto financeiro, que com certeza não vai ser só em 2021, então nós já temos que fazer aí um planejamento, um plano de trabalho neste sentido. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador Nel. Dequinha. Leonardo. Maico. Eu só gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Seria muito bom se a gente melhorasse a frequência, não só dos educadores, da comunidade em geral. É muito bom que nós tenhamos a sociedade, a comunidade frequentando a Câmara. Não só por interesses pessoais, muitas vezes, mas por interesses coletivos, né? Então nós temos interesses na área de educação, na área de agricultura, na área de esporte. Nós temos
na área religiosa, né? As igrejas também têm seus interesses. Então é muito importante, seria muito importante que as pessoas frequentassem. O ano passado, o ano retrasado, nós tivemos momentos que nós tínhamos uma, nenhuma, 2 pessoas aqui. Então, para o vereador também é ruim. Nada mais havendo a ser tratado, com a proteção de Deus, sob a guarda de Nossa Senhora Aparecida, declaro encerrada a presente sessão.